montar a calça vamos montar a calça hoje? Gente, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Na verdade, ela vai ficar assim, porque essa foi a calça que eu montei. O que acontece? Ela é preta, então não tem como eu explicar costurando ela. Vocês vão entender durante o vídeo. Os materiais que a gente vai usar, eu vou pôr na descrição, mas basicamente é o tecido que eu vou usar, Oxford, um botão, zíper, uma linha preta, que é o tecido da própria coisa, o molde que a gente fez no vídeo passado. E é isso. O vídeo do bolso eu vou pôr mais tarde, porque eu não vou conseguir colocar nesse vídeo ainda. Eu acabei gravando, mas vai ficar muito longo, então eu vou pôr um vídeo só explicando o bolso. E é isso, bora pro vídeo. Eu ia fazer o quê? Eu ia costurar a calça e ia explicando enquanto eu costurava. Só que a calça é preta. E mesmo com uma iluminação boa, fica difícil de explicar quando ela é preta. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar a ordem da costura e vou mostrar o tipo de costura que eu fiz com tecido branco. E vou costurar com linha preta pra ficar visível. Então bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois que montar o molde do bolso, é o quê? Montar a frente. Por que a frente primeiro? Porque ela tem mais peça do que a parte de trás. Então a gente guarda a parte de trás e vai montar a frente. Então a gente vai começar a frente, vai começar pelo bolso. Primeiro que a gente vai colocar é o bolso. Então a gente vai pegar o lado direito da nossa calça e vai colocar o bolso no direito, o direito é o que tá escrito aqui, e o que tá desenhado aqui também, só que o da calça não dá pra ver direito também, porque eu escrevi direito. Mas enfim, esse lado aqui seria o direito do tecido também. A gente vai pegar o lado direito do tecido, colocar com o lado direito do tecido na parte da calça. Vai fazer uma costura aqui e vai virar pra rebater ela aqui. Então é uma costura reta com ela no direito e uma costura rebatendo bem na beiradinha do lado daqui. Eu falei pra colocar 2 centímetros, eu falei que eu ia colocar 2 centímetros de margem, só que você pode colocar um só, porque essa costura ela só vai 1 centímetro de margem só, tranquilamente. Depois que fez isso aqui, a gente vai fechar o bolso. Eu fiz 2 partes porque esse aqui é o espelho do bolso, é o que faz a curva da nossa calça, da nossa cintura. Então ele vai vir atrás do bolso. O que a gente vai fazer? Já pode fechar ele aqui. Pode fechar ele aqui e fechar ele nessa parte de baixo aqui até aqui. Pode fechar toda essa parte aqui. Se tiver overlock, você vai passar no overlock e vai passar uma costura reta aqui. Se for interlock, melhor ainda, que aí você passa uma costura só. Só que se for a reta, que foi o meu caso, eu costurei uma com ele. Digamos que ela ficava na calça assim. Eu costurei uma assim, toda a volta, foi aqui, ó, avesso com avesso do bolso. Eu costurei aqui, depois eu virei e rebati de novo essa partezinha aqui pra costura ficar escondida. Feito isso, agora a gente vai demarcar as preguinhas que a gente vai ter costurado na nossa calça. O direito vai ficar, basicamente o direito da calça vai ficar desse jeito aqui, ó. Bolso aqui e a parte do bolso aqui. Essa prega a gente não vai costurar, mas essa aqui já pode costurar se quiser. Então, como assim? Como que vai costurar essa prega? Ela vai ficar aberta, né, no comprimento, mas aqui em cima ela fica fechada. Então a gente vai arrumar ela bonitinha aqui e pode costurar aqui em cima, fazer uma marcação de costura aqui em cima. Você tem 1 centímetro de margem aqui em cima, você pode usar ele pra fazer essa marcação tranquilamente. E a daqui é bom colocar só um alfinete, porque ou você pode costurar e depois vai desmanchar ela. Mas essa aqui vai ser só isso aqui. Aí dá
pra colocar um alfinete e marcar ela aqui. Feito isso, a gente vai... Ou pode costurar mesmo e deixar pra desmanchar depois. Você vai precisar desmanchar depois pra fazer a costura lateral. Feito isso, o bolso ele vai ficar desse jeito. Aqui. Na nossa calça vai dar certinho o tamanho do cois. E vai passar a reta da baguilha. Deixa eu ver se dá pra mostrar na calça. Eu já costurei ela toda. Ele vai passar um pouco pra cá, ó. Não dá pra mostrar, porque é preto. Mas ele passa nessa reta da baguilha aqui. Ele vai vir certinho nessa costura aqui, ó. Então, a gente vai dobrar isso aqui em cima do bolso. Por isso que ele vai vir primeiro. Então, vai ser isso aqui. E vai fazer isso aqui. Em cima do bolso. Colocou o bolso, agora é costurar o fundilho. Essa parte do fundilho aqui. Essa parte do fundilho, ela vai ser costurada... Essa parte aqui do fundilho, que é a curvinha... Ela vai ser costurada frente com frente. Então, vai cortar 2 vezes, vai costurar frente com frente. Ela vai costurar direito pra fora, direito pra fora. Os dois direito pra fora, vai fazer uma costura. Depois, vai virar, fazer outra costura. E aí, vai voltar pro direito pra poder rebater essa costura de novo. Depois disso, é o zíper. O zíper, ele vai ter 2 lados. Então, a gente vai ter que costurar um lado dele. Fazer o detalhe do zíper. Eu vou gravar um vídeo certinho explicando como vai fazer o zíper e vou colocar na descrição. Então, se você estiver assistindo esse vídeo lá na descrição e não tiver a descrição de como colocar de um vídeo de zíper, pode cobrar nos comentários. Se tiver, você pode comentar tranquilamente. Mas... Enfim, eu vou fazer certinho explicando pra poder tá detalhando. Mas essa parte aqui, ó, que fica pra fora, ela tem um detalhezinho de uma curva. Ela é a que você vai fazer primeiro. E depois vai colocar a parte de trás que tem esse pedaço aqui. Esse pedaço é uma faixa. Você vai colocar mais, ela tem 10 centímetros pela altura da baguilha. E eu passei overlock aqui pra ela não ficar desfiando e pra não ficar muito grosso também. Eu não tenho overlock, costura manual. Você vai costurar à mão. Dá pra fazer essa costurinha à mão e aí é ter paciência. Ou passar no zigue-zague na reta, que aí também impede de desfiar. O próximo passo... Colocou o zíper, agora a gente vai mexer na parte de trás. Por quê? Já tá tudo colocado. Bolso colocado, zíper colocado, baguilha costurada. Parte de trás. Agora pra parte da frente e vem pra parte de trás. A parte de trás é a que menos tem detalhe. Por quê? Porque eu não coloquei bolso, já que vai ter uma prega bem no meio aqui, que seria onde ficaria o bolso, e não teria como eu colocar o bolso e manter a prega na parte de trás. Ia dar muito mais trabalho. E não ia ter como também. Então é isso. E a gente vai fazer na parte de trás. Costurar o fundilho da parte de trás. Isso aqui é a volta inteira. Do mesmo jeito que a gente costurou a parte da frente. Costura pra fora, direito, avesso e rebate no direito. Depois que costurou a parte de trás, só esse fundilho, a gente vai demarcar a apêndice no meio. Já pode demarcar se quiser. Se você quiser passar o ferro já nela, pode passar tranquilamente. Vai marcar ela bonitinho, de cima a baixo, passar o ferro. Se não, pode só demarcar aqui em cima com uma costura. Como que vai fazer essa costura pra ela ficar juntinha aqui no meio? Pode dobrar o tecido. Quando eu falei pra cortar com ela dobrada, é justamente porque ela fica esse biquinho aqui, ó. Você vai dobrar ele onde fica o biquinho e vai costurar. Porque se não fizer isso, quando for costurar e tentar arrumar aqui, vai ficar todo desengonçado, vai ficar ruim de costurar. Feito isso, dobrou aqui, arrumou certinho, passou uma costura reta aqui. Feito isso, agora a gente vai fechar a lateral, que é a parte de trás com a parte da frente que já vai estar costurada tudo
todas as peças vão estar costuradas. Eu vou simplesmente pegar aqui, ó. Começar com o espelho do bolso aqui. Na hora que emendar aqui, já vai direto. Até a parte da barra. Mesma coisa, direito primeiro, depois avesso, depois rebate no direito. Depois que fez isso, a gente vai arrumar as pregas de fora. Que elas vão ficar bem em cima da costura. Ó, agora dá pra dar uma olhadinha aqui, ó. A costura tá aqui, essa coisinha aqui, e ela fica aqui, ó. As preguinhas ficam aqui, ó, bem em cima da costura. Então, deixar pra ela fazer depois fica melhor, porque ela fica bem em cima da costura. Então, não atrapalha na hora de costurar. E, obviamente, a gente chegou nesse ponto aqui. O que a gente vai fazer agora? Você pode fechar a parte de baixo também. A parte de baixo, ela deu pra fazer a mesma costura das outras partes, porque a perna dela é larga. Eu acho que tá um pouquinho larga demais, mas vai ficar assim mesmo. E aqui em cima, ela também ficou um pouco... Ela ficou um pouquinho mais larga do que eu esperava. Ela já era pra ficar um pouquinho solta, porque o pano ele não estica. Então, ela já era pra ficar um pouquinho solta, só que ficou um pouquinho demais. Então, o que eu vou fazer? Se eu colocar o elástico aqui, ela vai ficar estranha. Então, eu vou aumentar as pregas da frente. E, se precisar, um pouquinho só a do lado. Eu vou fazer isso e vou explicar quanto que eu aumentei pra ver como é que fica, beleza? Já aviso. Então, a calça eu consegui arrumar. E antes que vocês façam que nem eu e mexam na calça inteira, eu desmanchei um monte de preguinha daqui, eu vou mostrar pra vocês o que era. Vocês vão ter que mexer só nessa parte de trás aqui, ó. Aqui já dá pra pôr elástico tranquilamente. Aqui é só 4 centímetros, que é a folga dela normal, beleza? Na hora que a gente fez o molde, o que aconteceu? A gente colocou 3 centímetros pra fazer uma pence. Geralmente uma calça social, ela tem essa pence. Então, na hora que eu fui fazer pra colocar a prega, eu só fiz a prega. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que aumentar. A gente vai pegar os 3 centímetros no meio aqui. Aumentou um meio pra cá, vai colocar ele direto no meio. Em vez de aumentar 1,5 em cada uma, a gente vai pegar aqui onde ficaria 1,5 pra fora, aqui, na prega. E vai colocar aqui no meio. E a mesma coisa do lado de cá. Ela vai ficar maior. A prega de trás, ela vai ficar maior do que a prega da frente. Mas só na central, não é pra mexer na lateral, só na do centro da calça. Então, em vez de ficar com 3,5, a prega daqui, ela vai ficar cada uma com 4,25 centímetros, se for medir na fita métrica. Cada uma dessa aqui vai ficar 4,25, mas só a de trás. As outras não precisa mexer. E aí, por isso que ela ficou muito grande. Só que agora eu já diminuí. E o que ela tá grande agora é só o espaço que é pra ela poder passar pelo corpo, passar pelo quadril e ficar com folga. E agora a gente vai fazer o cós. E agora eu já posso pôr um elástico, que ela não vai ficar esquisita. Como é que a gente vai fazer o cós? A gente vai pegar a fita métrica. Fechou o zíper da calça. Fechou o zíper da calça, colocou ele aqui, ó. Abriu pra cá. Vai ficar a costura aqui atrás e o zíper aqui na frente.
Agora a gente vem com a fita métrica e vai medir daqui, da ponta, até a costura. Meu deu 47, o que seria multiplicado por 2 dá 94 centímetros. Eu vou fazer um cós de 94 centímetros por 8 centímetros. 94 por 8 centímetros. No papel paro. Eu fiz o meu molde 47 centímetros por 10. Por que 47 centímetros? Porque eu vou dobrar ele e vou deixar essa parte aqui bem na reta. Como esse aqui vai ficar na dobra do tecido, a margem de costura que eu vou deixar vai ser desse lado. Então, seria 10 centímetros, 8 que seria o cós, mais um de cada lado para a margem de costura e 2 centímetros nessa parte de comprido. A gente vai cortar, então... A gente vai cortar no pano dobrado. A calça, na hora que eu cortei ela assim. Cortei a calça, pano assim, dobrado de assim. Então, o que que acontece? Como o cós ele vai ficar na parte de cima da calça, eu vou cortar ele na mesma direção da calça. Todas as partes da roupa, ela é cortada na mesma direção. Então, se eu vou fazer um vestido, eu vou cortar ele na mesma direção. Se eu vou fazer qualquer coisa, é na mesma direção que eu vou cortar a minha calça. Então, eu vou cortar aqui o cós e já volto. Voltei. O que aconteceu aqui? Eu cortei um elástico um pouco mais justo que minha cintura e cortei entre tela. Só que a entretela ela não deu o tamanho das duas, então eu cortei 2 vezes o mesmo tamanho. A gente vai... E o cós, nos avessos do cós, a gente vai grudar a entretela com a parte mais brilhante pra baixo. A gente vai colocar a parte mais brilhante pra baixo e vai grudar a entretela com ferro de passar roupa. Eu tenho que ter certeza que eu vou fazer melda. Não sei se gravou, tá perto. Bom, eu acabei perdendo o vídeo, então basicamente eu vou explicar no papel. Vai ser o que? A gente vai dobrar ele no meio, no ferro, o ferro vai dobrar ele no meio. Depois vai dobrar a marcação, uma marcação, pelo menos um lado. Você vai dobrar um lado e vai passar o ferro também. Pra ele ficar bem marcado. E vai dobrar, vai ficar dobradinho. O outro lado você não vai dobrar, você vai costurar na calça, na marcação certinha. Você vai costurar aqui e vai deixar, na hora que você vai deixar a margem de costura, você vai dobrar ela no pano aqui, ó, no papel. Esse aqui seria o papel, a calça. E vai virar aqui e vai costurar na marcação. Tomar cuidado pra ele ficar sempre na mesma reta, a costura, coisa do zíper. Eu já terminei a calça aqui. Eu acabei terminando a calça e perdi o vídeo. Mas tem que tomar cuidado pra essas duas costuras aqui, ó, do cós, elas ficarem bem encontradinhas juntas. Aí eu fiz isso, e depois que eu fiz isso, eu virei no direito, e aí ele acaba dobrando por si só. E do outro lado, eu fui dobrando aqui e passei a costura em cima, então ele ficou dos dois lados. E o elástico que eu coloquei, que eu cortei no tamanho menor que a minha cintura, eu fui colocando ele aqui assim, tomando cuidado pra não costurar ele na hora que eu dobrasse. Só deixar ele na marcação da dobra. Se o seu elástico for de 2 centímetros, igual esse aqui, se eu deixar ele na marcação da dobra aqui e deixar ele pra cima,
ele não vai costurar. Então, eu fui fazendo isso pra tomar cuidado pra ele não costurar. Assim, ele acabou ficando solto dentro da calça. E eu consegui o que eu queria fazer. Depois eu dei um arremate na parte do botão e na parte do cós. Eu não tenho uma máquina de casinha, então eu tive que fazer a casinha no ponto na mão. Costura a mão. Nossa! E eu acho que eu cortei minha casinha muito pequena. Agora não quer sair. Aqui. Eu tive que fazer minha casinha a mão e o botão que eu coloquei um botão forrado e dourado, que nem a cor dos Hashiras. E foi isso daí. A barra eu fiz do jeito que eu tava falando, que eu falei no vídeo do molde. Que é o quê? Dobrar uma vez e dobrar outra. Aí não vai precisar passar overlock, porque ele também não vai desfiar. Que é literalmente isso aqui. Você dobra uma vez, eu dobrei 3 centímetros. E depois dobra outra e passa a costura aqui assim. Ela vai ficar desse jeito aqui. Eu vou vestir ela pra mostrar como que ficou pra vocês. Ela ficou desse jeito aqui. As pregas na frente. Tô pensando em colocar uns pontinhos aqui assim pra ela ficar mais marcada as pregas na frente. E na lateral também. Só que na lateral tem bolso. Só não tem bolso atrás. Mas também tem as pregas no centro aqui, aqui e aqui. E ela ficou desse jeito aqui. No próximo vídeo eu vou fazer a blusa do cosplay, do Tuquito. E eu vou colocar o vídeo do bolso mais tarde, hoje à tarde, porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou tentar colocar a explicação das costuras agora, no final. E os materiais eu vou pôr na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, se inscreve no canal se quer ver mais conteúdo assim. Ou melhor do que esse, porque provavelmente vai melhorar, obviamente. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Tchau, tchau!